Olá, pessoal. Tudo bom? Gelson Van Burg novamente aqui com vocês. Agora vamos conversar um pouquinho sobre esse trajeto, esse trâmite da aula 1 para a aula 2. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que deu seu tempo, disponibilizou sua atenção para o nosso trabalho. Eu trago para nós os princípios balizadores de um processo de vitória. Muitas pessoas querem passar em prova, assim como querem ficar ricas, como querem grandes resultados, como ser gestor de uma grande empresa. E essa vontade faz com que compre ferramentas como apostila, como curso, como mentorias, como consultorias, que são ferramentas. Mas essas ferramentas só conseguem ter eficácia na mão certa. Na mão errada vai virar um monte de papel, um monte de conhecimento numa gaveta, porque você naquele momento não está apto para gerenciar essas ferramentas. É este profissional, é esta maturação, é este crescimento que eu trago para nós na aula 1, 2 e 3. Eu tenho metodologia boa para você, eu tenho cronograma eficaz para você. Nossa metodologia, ela tem o método AERET, aprender, estudar, revisar, ensinar e testar. Além disso, eu uso outros comportamentos como o método FIBO, como o método reverso. A construção do nosso cronograma é encapsulado, seguindo ali as instruções de grandes psicólogos que falam da cognição, do formato que o cérebro absorve conhecimento, e a gente tem tudo isso para você. Mas essas ferramentas não vão ser eficazes se você, como indivíduo, não consegue pegá-las. Não consegue entender quando, onde e como executá-las. Pensando assim, nós estamos trazendo este princípio para que você construa o indivíduo que vai pegar essas ferramentas e vai virar um aprovado no concurso que você quiser. Tá bom? Aula 1 foi gestão do tempo e produtividade. Sei que por eu usar princípios bíblicos e algumas palavras que podem ser controvérsias ao que você tem como fé, como você acredita, pode trazer para você aí um princípio de você duvidar. Eu tenho uma coisa para te falar, duvide da sua dúvida. Ou uma outra hipótese, valide. Verifique e valide. Faça o teste. Vê se não faz sentido. Depois volta comigo. Eu estou aguardando você. Gestão do tempo e produtividade na aula 1, riquíssima. O link da aula 1 está abaixo para que você tenha acesso a essas informações ainda no processo. Nós vamos até o dia 4 com a aula 1, 2 e 3. Depois disso, nós vamos ter no domingo uma live ao vivo e vou ficar com uma semana essa aula no ar. Não perca, assista, porque eu vou tirar. Pertence ao projeto, tá bom? Aula 2, unidade de linguagem. Vou falar pouco dela nessa introdução, quero que você veja. Entenda o quão importante é que você tire quem precisa sair e convoque quem precisa ser convocado. Não se ganha nada sozinho, não se constrói nada sozinho. As pessoas que estudam totalmente sozinha e acreditam que isso é eficaz estão enganadas. Você precisa de um time, pessoas precisam apoiar você. Vem comigo, aula 2, unidade de linguagem. Tem mais, vai ter palavra-chave no final. Estou esperando você. Essas palavras-chave na live do domingo vai valer curso gratuito, vai valer mentoria completa gratuita e vai valer consultoria gratuita. Vamos fazer sorteios, mas precisa ter a junção das palavras-chave, tá bom? Teve palavra-chave na aula 1, perdeu? Tem que assistir. Vai lá, encontro você mais tarde. Família motorista concurseiro, estamos agora no módulo 2 e vamos começar a conversar sobre unidade de linguagem. Vamos lá? Vocês já viram o outro curso completo, já passamos pelo módulo 1 dos slides comentados, estamos no módulo 2. Antes de entrar no método, ainda vamos falar sobre alguns pontos que envolvem você como indivíduo. Um deles, agora já entrando na execução do modus operandi do que você precisa fazer para alcançar sua aprovação. Unidade de linguagem começa agora. Motorista concurseiro, unidade de linguagem, pré-requisito fundamental para alcançarmos resultado. Senhores, o que é unidade de linguagem? Nós temos no esporte, né,
o objetivo de todo mundo com a mesma camisa em prol de um objetivo fim, que é o resultado, né, qualitativo, a vitória, o time vencer. Aí a pergunta é, um time de futebol, por exemplo, eu sou Vasco da Gama, ontem o Vasco ganhou do Atlético Paranaense nos pênaltis e foi classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Eu assisto jogos do Vasco com frequência. A minha pergunta é, quando eu assisto um jogo do Vasco, eu estou acompanhando uma unidade de linguagem? Os jogadores estão na mesma pegada? Aquele cara que está correndo com a bola está na mesma proposta daquele outro que está acompanhando ele? Ou a gente vê, num próprio jogo de futebol, um desencontro de unidade de linguagem? Quantas vezes o time atacou com perfeição, ficou 4 ali na cara do gol, o cara podia tocar, ele estava marcado, tinha 2 livres, era só ele tocar, porque o objetivo no final é o gol, mas aí o cara foi lá e driblou errado, chutou para fora e perdeu um ataque. Apesar deles estarem no mesmo time, com a mesma camisa, eles não estavam numa unidade de linguagem. Porque se ele tivesse com a maturidade de compreender que o objetivo de todos ali é o gol e que para ele está mais difícil, ele ia fazer o mais fácil para que aquilo aconteça. Então, unidade de linguagem nesse exemplo é quando você e as pessoas que estão contigo estão muito conectados ao que estão fazendo. Tudo bem? Vamos conversar mais um pouquinho sobre isso? Unidade de linguagem. Aqui a gente tem uma foto que eu era criança, tá? Eu nasci em 87, mas eu peguei essa seleção jogando. Quem sabe, quem lembra aí? É a seleção de 93, 94. É a seleção campeã do mundo. E essa seleção trouxe uma inovação quando ela começou a fazer isso aí, ó. Entrar de mão dada. Ó o Bebeto ali, ó o Raí, capitão, Ricardo Rocha, Branco. Deixa eu ver se eu sei o nome de todo mundo. Mauro Silva, Aldair, Dunga, Tafarel. Acho que é isso aí. Acho que esse aqui é o Edmundo. Ela fez isso aí, ó. Ela começou a entrar no campo de mão dada e isso era diferente, tá? Isso mostrava uma unidade de linguagem diferente dos outros times. Só para contextualizar, ela trouxe a Copa. Mas o time fazia isso. Mostrava, eu trouxe aqui para exemplificar, um comportamento de unidade de linguagem. Só que o principal balizador dessa conversa chamada unidade de linguagem, antes de eu explicar o que você tem que fazer, eu preciso ir na Bíblia, tá? Eu trouxe duas etapas da Bíblia que falam sobre unidade de linguagem, tá? A primeira é em Gênesis 11, do 1 ao 7, diz o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre em nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Senhores, por exemplo, agora, nesse momento, eu não estou vivendo uma unidade de linguagem com o meu vizinho. Ele tem uma mecânica, ele está batendo ali o tempo todo e eu estou tentando gravar para vocês. Unidades de linguagem diferentes. Trazendo para nós aqui, vamos falar sobre esse momento que Deus se mexe nos céus, porque os homens conseguiram uma unidade de linguagem, só que nesse caso aqui de desobediência. A gente está falando, a gente lembra que no início, em Gênesis, Deus manda o homem comandar, espalhar e frutificar e crescer e espalhar na terra. E aqui a gente está falando de uma época ali dos sumérios, dos babilônios, né? A gente está falando ali de uma época ali na Babilônia, onde os homens fizeram ali, nesse espaço,
a Torre de Babel. Babilônia vem de Babel, né? Ou Babel vem de Babilônia. Não lembro exatamente quem vem do quê. O fato é que eles construíram uma torre e eles queriam chegar no céu. E Deus fala de lá de cima, senhores, fiquem atentos. Olha o que está acontecendo lá. Eu estou me colocando no céu aqui. E aí os anjos falam, o que foi? Olha lá o homem. O homem está falando, está todo mundo com a mesma proposta, eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão muito organizados, eles estão muito sincronizados, eles têm só uma linguagem. Não vai haver restrição para o que eles possam fazer. A gente precisa se mexer. Vamos lá e vamos mudar a linguagem deles. Eles precisam ficar confusos. Ah, senhores, vocês não têm noção do quanto é importante a unidade de linguagem. Um casamento só é forte quando tem unidade de linguagem. Se não tiver, o casamento enfraquece. Se o homem tiver uma pegada, a mulher na outra, enfraquece. Uma amizade, unidade de linguagem. E num concurso público? E numa trajetória de difícil jornada? Será que a gente não precisa de unidade de linguagem? Não me lembro de encontrar na Bíblia um código tão forte como esse que encontramos em Gênesis 11. Deus aqui se levanta do seu trono para interferir na conduta humana, alegando que por causa da unidade de linguagem que o homem está conseguindo realizar, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E aí eu escrevo, entendeu? Entendeu mesmo? Tem certeza que entendeu? Porque agora você tem o maior código sobre como criar uma força imbatível para alcançar seus resultados. A foto do primeiro slide do tema mostra a seleção brasileira em um ato inédito até então. Ela começou a entrar no campo de mãos dadas, mostrando uma união diferente. Essa seleção trouxe a Copa para casa. Hora de montar o time, mas temos que observar outro ponto. Antes de eu entrar no outro ponto, você consegue compreender que a trajetória de um concurso público vai exigir uma excelência de momento e que seu ânimo, seu campo motivacional, a sua vontade depende muito de quem realmente está contigo nesse time? Tem um ditado que diz assim, quem está contigo na batalha? E aí vem a pergunta, né? Isso importa? E aí a resposta diz, mais do que a própria guerra. Gente, vocês têm noção do quão é importante as pessoas que você vai convidar para participar desse trajetório? E essas pessoas estão na mesma unidade de linguagem que você? Tem noção do quanto vai ser importante e motivacional você ter as pessoas certas do seu lado? Consegue compreender a dificuldade dessa trajetória? E consegue compreender que tu tem que selecionar a dedo quem vai vir? Ainda falando de unidade de linguagem, vamos observar um outro ponto? Aqui, a Bíblia nos traz a Juízes 7, no capítulo 7, no versículo 2 ao 7. Eu vou fazer uma apresentação rápida desse trabalho. Aqui está acontecendo um líder de guerra, tá? Está acontecendo uma relação com um coronel, um general de batalha. Eu não vou entrar nos pormenores do ambiente bíblico, mas convido você a estudar a história de Israel no Antigo Testamento. Mas vamos para a parte que interessa a gente, para a gente ser categórico. E a Bíblia diz assim, e disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber.
Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Bom, nós falamos anteriormente de Gênesis 11. Deixa eu virar para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Nós falamos sobre Gênesis 11, onde tem a unidade de linguagem na Torre de Babel. Lá, Deus se preocupa com a unidade de linguagem dos homens que está forte direcionada na ideia de construir uma torre. E ali acontece a divisão das línguas, os idiomas que nós temos no mundo. Agora é o inverso. Agora tem 32 mil ofuscando, ocultando os que realmente estavam na mesma unidade de linguagem. E Deus fala, olha, isso aí vai dar ruim. Você vai mandar os medrosos embora, e já sai uma galera. E Deus fala, ainda está dando ruim. Por que está dando ruim? Porque esses que estavam na mesma pegada estavam no meio de muitos que não estavam na mesma pegada. Ou seja, você que está focado e voltando-se para um direcionamento de uma trajetória de concurso, você pode estar no meio de muita gente que não está nessa pegada. E isso vai ofuscar você. O que você precisa fazer é essa separação que aconteceu aqui. E Deus valoriza e sabe o poder da eficácia de uma unidade de linguagem, porque ele separa aqui e lá ele muda o comportamento a ferramenta de comunicação do homem em prol da unidade de linguagem do homem que estava fazendo a coisa errada. Então ele percebe que o homem, quando se une em prol de um objetivo e todos eles estão na mesma unidade, se torna imbatível. Quem falou isso foi Deus, fui eu não. E olha o que está acontecendo aqui. Tem 300 espalhados no meio de 32, então eles estão ofuscados. Se viessem na guerra, eles iam morrer junto com os 32, porque eles não estão juntos, eles não estão num conglomerado, sabe? E aí Deus, na sua sabedoria magnânima, fala, vamos separar, vamos tirar, tira quem não pertence a isso, tira quem não pertence a essa trajetória, tira quem não pertence a esse projeto, eu quero só os determinados. E ele determina aqui dentro de uma divisão na qual eles estavam no mesmo comportamento. Percebe que o formato que Deus determina quem vai ser é um comportamento igual? Olha só o que Deus fala. Quem descer para beber a água, se ajoelhando, quem está atento, quem não abaixou a cabeça, quem está em QAP, quem está em pronto emprego, abaixou aqui e está bebendo, mas está atento, esse pertence ao grupo dos corajosos e determinados que entenderam que estão indo para uma guerra. Agora, esses que abaixaram, que deitaram, que abaixaram a cabeça, que não prestaram atenção no que estão fazendo, não estão com foco, não estão com um alvo determinado, não estão direcionados, tira eles desse time. Cara, ficou só os 300 de Gideão. Ficou só os brabo. Ficou só, como diz aqui no Rio de Janeiro, os fiel. Os fortes, ficou só os determinados. E a história nos conta que esses 300 ganharam a guerra. E a sua guerra? Hein? E a sua? E a sua trajetória? Quantas pessoas que estão ao seu redor agora, aí no seu Zap? Quantas pessoas que estão aí no seu Instagram? Quantas pessoas estão nas suas redes sociais, ou melhor, no seu condomínio, ou no seu grupo de bola, ou no seu grupo da igreja, ou na sua família? Quantas pessoas não estão na mesma pegada que você? E para que você consiga alcançar isso, você precisa parar de se relacionar com eles por um tempo. Quantas pessoas você precisa separar para que você se aproxime dos 300, dos 5, dos 4 que você chamou e falou, eu tô contigo. Você montou seu time? Tem que montar um time, não vai sozinho não. Agora, depois que montar o time, quem não pertence a isso, não pode participar. Gente, eu não estou falando para parar de falar com os outros, não, fazer amizade, desbloquear, cancelar Instagram, nada disso não. Eu estou falando para você, durante a trajetória, entender que você está em missão.
E se tá em missão, meu irmão, quem não pertence à missão, tu vai ter que dar um tempo. Pô, eu vou ter que sair do grupo? Eu vou ter que parar de... É isso aí, pô. Porque eles pertencem a um projeto dos 32 mil aqui, ó. E eles vão ofuscar a sua qualidade. Eles vão ofuscar a sua competência. Você não vai conseguir, irmão. Nós somos resultado do meio que a gente vive. Se você estiver cercado de inoperantes, inoperante será. Bem-vindo ao mundo. Isso não vai mudar porque você existe. Vamos resolver isso? Eu quero que você agora pare aí depois do curso um pouco e monte seu time, irmão. Chama sua família para conversar, chama marido, chama esposa, chama todo mundo. Fala, senhores, por um tempo eu vou parar de fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa, porque agora eu inicio uma missão e convido você a vir comigo. Nesse tempo, eu quero falar o mesmo idioma que você. Nosso assunto é concurso, matéria. De vez em quando eu vou te chamar para dar aula. Só me manda vídeos que me motivam, relacionado... Vamos dar um exemplo aqui que você vai fazer o curso de bombeiro. Me manda vídeos de operações de bombeiro. Quer ser meu amigo? Conversa comigo sobre as matérias que vão cair na prova. Me faz perguntas sobre o que eu estou estudando essa semana. Vou fazer um grupo onde eu vou mostrar o que eu estou estudando. Eu quero que vocês me mandem áudio me perguntando. Vocês estão comigo? Vamos junto nessa unidade de linguagem? Eu vou ser aprovado e o mérito vai ser nosso. Vocês estão comigo? Monte seu time, guerreiro. É hora de uma jornada nova. Vamos lá? O curso não é uma pregação de uma igreja, mas precisamos valorizar os ensinamentos que a Bíblia nos traz. Aqui temos um líder, um general de guerra indo para uma batalha, mas havia uma situação em que estava passando desapercebida por ele, a unidade de linguagem. Muita gente em formato diferente de visão dos fatos. Então Deus intervém e o alerta. Tem muita gente. Assim começa um processo de seleção, onde de 32 mil ficaram 300. Os 300 venceram a guerra. Voltamos para a foto. Temos 2 slides juntos em uma imagem, uma seleção com uma linguagem. O título desse slide está dizendo aqui, ó, preparando minha estrutura para as minhas próximas ações. Então, aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você já fez toda a parte, né? Nós ainda estamos no campo de amolar o machado. Tem uma frase que é atribuída ao Abraham Lincoln, que perguntam quanto é o formato que eu ouvi sobre isso era uma reunião presidencial. E ele, para explicar por que ele ainda não tinha atacado, né? Ele já tinha cercado o ambiente da Primeira Guerra, mas ele ainda não tinha atacado. E os generais perguntaram para ele por que ele ainda não atacava, se já estava tudo pronto. E aí ele dá essa resposta, ele fala, eu sou do Texas, eu sou texano. E lá no Texas a gente tem a atribuição funcional de lenhador, a gente corta a árvore. E aí ele fala, você sabe quanto tempo eu preciso para cortar uma árvore? Eu preciso de 8 horas para cortar uma árvore. 6 horas é amolando o machado. 2 horas ele precisa para cortar a árvore. Mas só consegue ser em 2 horas porque ele amolou o machado em 6. Essa é a proposta dessa mensagem. Nós estamos amolando o machado. Você já fez coisas muito importantes, se seguiu as instruções acima, você já fez coisas muito importantes que pertencem à sua aprovação, tá? E agora a gente vai começar a preparar a estrutura da ação. Por enquanto você só arrumou a casa. Tem um filme, se eu não me engano o nome é Sem Limites, é com o Bradley Cooper, que ele toma uma pílula e ele fica com superpoderes de sinapse, ele se torna brilhante. Lembra qual é a primeira coisa que ele faz? É arrumar a casa. A casa estava uma bagunça e ele arruma a casa. Nós estamos arrumando a casa. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando do seu intelectual, da sua mente, do seu tempo mental. E agora a gente vai partir para o tempo de ação, guerreiro. Vamos lá. Sua aprovação e principalmente sua melhora de qualidade de vida lhe espera logo ali na frente. Para que isso aconteça, precisamos de momentos excelentes. Vamos começar? Então diz assim... O título desse slide está dizendo sobre suas próprias ações, suas próximas ações. Já sabemos que a única coisa que temos, gerenciamento, é o momento.
Já sabemos que quando consigo entregar meu tempo mental com excelência para o momento, construo verdadeiramente meu futuro. Já sabemos que precisamos separar a dedo as pessoas que participarão dessa jornada. Agora, como fazer isso? Aí eu trago mais uma pergunta. E isso, senhores, eu cuido mais ou menos de 70 mentorados hoje enquanto gravo esse curso. E posso dizer para você que pertence a um grande efetivo dos meus mentorados. É isso que a gente vai conversar agora. Você é uma pessoa de ação ou de reclamação? A Bíblia conta que Deus criou o céu e a terra e que formou o homem e que soprou em suas narinas o espírito da vida. Já percebeu que tudo que Deus fez está sempre em constante movimento? O Sol é uma enorme bola de fogo sempre com movimentos. A Terra, desde o núcleo até a superfície, está sempre vivendo seus processos químicos. O vento está sempre em movimento, a atmosfera também, as águas também, as plantas também, os animais também. Todos estão em movimento constante, funcionando muito bem, porque eles fazem duas coisas que você precisa entender. A primeira, a função das quais foram designados a fazer. A segunda, não estão perdendo um segundo olhando para o outro ou como está o resultado alheio. Senhores, eu acho que eu acabo de falar de quase 90% da população brasileira. Muitas pessoas, depois que tomam decisões, demoram um lapso de tempo muito grande para começar a agir de verdade. Por favor, não perde esse tempo. Seja excelente no momento, organize e execute para ontem. Já falamos sobre isso anteriormente, não vou tornar muito redundante o curso. Mas não faça isso. Se você determinou o que vai fazer, faz. Vamos falar isso mais na frente, mas a Bíblia diz que o que foi determinado por dois ou mais aqui na terra é determinado no céu, é concordado, é confirmado. Cada Bíblia tem uma tradução sobre essa palavra, mas todas querem dizer a mesma coisa, sabe? A partir da hora que você decidiu, você precisa confirmar. Sabe o que é confirmar? É continuar afirmando. Você precisa continuar afirmando aquilo. Como é que se faz isso? Ações constantes, lineares, ordinárias no circuito do tempo. Então, a função na qual você foi designado a fazer, que é agora preparar para o seu concurso, só faz. Faça o que tem que ser feito. Não perca tempo. Não empurre para a semana que vem. Hoje eu estava conversando com um mentorado meu que eu falei com ele, ele falou, não, estou só arrumando a casa, vou procurar o senhor daqui a 2 semanas. Não existe 2 semanas, o que existe é o agora. Organiza e executa. E o segundo, e nossa, isso aqui, eu vou virar para falar com vocês sobre isso aqui, peraí. Não estão perdendo um segundo olhando para o outro ou como está o resultado alheio. Senhores, eu fiz uma proposta na minha casa. No café e no almoço, não pode falar da vida de ninguém a não ser a nossa. Chamei minha esposa e filhos e pedi. Não pode conversar de vida alheia. Eu não quero perder um minuto da minha cabeça no que está acontecendo no planeta Terra nesse tempo de café e almoço. Na minha casa, só se conversa na mesa sobre a gente, sobre o nosso sucesso, sobre o nosso futuro, sobre nossas ações. Convido você a perder cada vez menos tempo participando do seu tempo mental na vida dos outros. Seja direcionado, seja assertivo. Usaremos esse norte da psicologia mais os pilares do budismo, unidade... Vamos lá, pessoal. Identidade visual do resultado. Usaremos esse norte da psicologia mais os pilares do budismo para nortear esse tópico. Nós iremos na psicologia. Eu não sou psicólogo. Eu ouvi isso de um psicólogo. Só que, como eu não perco oportunidade, eu anotei, tá bom? E o psicólogo que eu ouvi isso é o pastor Silas Malafaia. Então, se tiver errado, eu atribuo o erro a ele, porque eu não estudei psicologia. Mas eu sei que está certo, o pastor Silas Malafaia é um homem muito competente quando está anunciando, falando do evangelho, e ele usou essa frase numa palestra que, se eu não me engano, é o poder da decisão. O poder da decisão do pastor Silas Malafaia. Ele disse que
na psicologia, nortear o foco, ele diz o seguinte, que existe 3 itens, né, que são os pilares na psicologia para a mente humana. Foco, heróis e conversa. Foco, heróis e conversa. Então eu coloquei assim, nortear nosso foco, tempo mental. Destacar nossos heróis, dai honra a quem tem honra. Expor nossos pensamentos, conversando comigo mesmo. Então, nessa proposta que o pastor Silas falou, que é foco, herói e conversa, você foca o seu tempo mental, que é o que a gente vem conversando desde o início do módulo 2. Destacar nossos heróis. Identidade visual do resultado, nós vamos começar a colocar os verdadeiros heróis que já estão na profissão que a gente quer como referência do que a gente quer alcançar. E conversar com nós mesmos é externalizar os pensamentos, externalizar nossos projetos, externalizar o que precisa ser memorizado. Bem-vindo a gastar com quadro, com cartolina, com papel, com uma parede toda para você poder rabiscar. Eu não sei como você vai fazer. Eu sei que você precisa conversar com você mesmo, validando o que está fazendo e vendo se isso faz sentido no circuito do tempo. E num livro também que, né, pertenceu ao meu estudo, que é A Mente de Buda, também é de um terapeuta americano. Esse livro, ele diz que tem 3 pilares no budismo. Fortalecer nosso propósito, categorizar nosso foco e elaborar métodos de ordenamento lógico. Então eu coloquei a seguinte, né? Motivos e medos para fortalecer nosso propósito, é um formato que a gente vai se relacionar com isso. Categorizar nosso foco, cronograma agrupado, que é o módulo 3. E elaborar métodos de ordenamento e resultado lógicos. Também pertence à metodologia que a gente vai aplicar esse cronograma, a inteligência que a gente vai usar para aplicar o cronograma. Senhores, eu usei o livro A Cabeça de Buda, não é um livro religioso, tá? É um livro de um psicólogo que traz a proposta do budismo para o campo da psicologia. E também trabalhei com o psicólogo pastor Silas Malafaia para falar dos pontos que a psicologia diz que pertence à saúde da mente humana. Então, tudo que eu estou falando aqui é do campo da psicologia, tá bom? Infelizmente, poucas pessoas no nosso país foram preparadas desde cedo para serem de alta performance. Então, vamos, através dos conceitos da neuroplasticidade, estimular nosso cérebro, com novas experiências provocadas propositalmente para alcançarmos nossa aprovação. Então, bom, pela primeira vez, a palavra neuroplasticidade entra nos nossos slides, tá? A neuroplasticidade é o resultado da alteração dos nossos neurônios através das experiências, tá? Eu vou conversar sobre isso nos slides posteriores para vocês entenderem que a gente só aprende através da neuroplasticidade. Quando eu digo aprender, é no campo de memorizar, de fixar. A neuroplasticidade pertence a esse processo. São novas experiências que geram memorização rompante, memorizações fortes. Então, o que a gente vai fazer no nosso processo de aprendizado? Nós vamos provocar novas experiências. Você vai provocar uma nova forma de viver que pertence ao processo de aprendizado e memorização para internalizar o conteúdo que você vai fazer para você passar na sua prova. Percebeu que tudo desenha para você como resultado? O fato de você passar na prova é só consequência disso. É só consequência do cara que você está virando. Você está mudando você mesmo, você está se tornando um cara incrível. Um cara de alta performance, um vencedor. E isso vai fazer você passar na sua prova. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Se eu estivesse aqui aplicando diretamente metodologia, eu estaria indo para os pontos que realmente fizeram eu passar nos meus concursos. Eu estaria traindo o que realmente mudou o meu formato de pensar e fez com que eu passasse em concurso. A metodologia aplicada, o processo de memorização, tudo isso é a cereja do bolo. O bolo fui eu. Estou convidando você a ser a verdadeira mudança da sua vida. A aprovação é consequência. Não vai ser só aprovação em concurso, não. Você vai mudar financeiramente, você vai mudar na sua casa, você vai mudar a história da sua família, você vai desenhar um legado.
você vai se relacionar melhor com Deus, você vai mudar sua forma de viver. De uma certa forma, as emoções participam diretamente da inteligência, uma vez que as emoções servem para modular nossas ações e nós somos único e exclusivamente resultado de nossas ações. Vamos criar sistemas de estímulo para abrir o cérebro e administrar nossas emoções, lembrá-lo, o cérebro, o que queremos e por que queremos. Então, cada passo que iremos dar agora é de suma importância que sejam respeitados e seguidos à risca. Afinal, você está aqui para passar no seu concurso, certo? Não vou debater esse slide, ele fala por si só. Você está aqui para passar no seu concurso, não é isso? Então você vai fazer o que a gente está desenhando para fazer. Acredite. Se você tiver dúvida do que eu estou falando, duvide da sua dúvida. Identidade visual do resultado, neuroplasticidade. Você sabe do que se trata? Nosso cérebro é plástico e não elástico. Já ouviu alguém dizer isso? Não quero dar uma de professor em temas que não sou, mas vou falar apenas dos pontos que importam para o nosso curso. Se o cérebro fosse, está errado aqui o M a mais, elástico, quer dizer que após as experiências que ele viveu, seria possível que ele retornasse 100% ao formato que se encontrava antes da experiência. Vocês lembram daquele elástico, né, que a gente usa para tudo, né, o elástico para prender as coisas? A gente estica ele e quando ele volta para o formato original, não é assim? O fato que não é assim que o cérebro, se comporta. Ele é plástico e não elástico. Isso quer dizer que, assim como um copo de plástico, quando esmagado, na hora de retomar o formato original, fica com aquelas marcas de quem foi esmagado, assim é o cérebro. Essa competência está presente nas células nervosas e permite que todo o sistema nervoso consiga se adaptar a determinadas situações, como traumas e lesões. Aqui é uma explicação da neuroplasticidade falando, né, que isso é importante para que a gente consiga se adaptar a alguns traumas, mas nós vamos usar isso no formato qualitativo das experiências e não no campo dos traumas, tá bom? Nós vamos usar da melhor forma possível a plasticidade do cérebro. Tentei explicar em um formato para você entender com clareza o que vamos fazer e por que vamos fazer. Precisamos entregar ao nosso cérebro novas experiências para que devagar ele aprenda com elas nossa nova forma de viver. Por ele ser plástico e não elástico, toda experiência nova cria novas adaptações e novas adaptações vão moldando devido à plasticidade do seu novo eu. Bem-vindo à sua nova vida! A aprovação necessita e espera que isso aconteça. Se isso não acontecer, gente, a gente não chegou no método, não chegou em estudo, não chegou em português, não chegou em matemática, mas eu sei que muita gente que não foi aprovada, que passou por tudo isso que eu falei, método, cursinho, grão curso, estratégia, cursos online, aqui no Rio tem o Degrau, cursos presenciais, e 2 anos estudando, 3 anos estudando, ele não passou porque ele não se preocupou com esses pontos que a gente está trazendo aqui. Esses pontos que a gente está trazendo aqui pertencem à sua aprovação tanto quanto estudar português. Tanto quanto você entender das regras de acentuação ou da sintaxe do período composto ou de colocação pronominal ou do direito penal ou dos crimes contra a vida ou dos crimes contra o patrimônio ou da lei de execução penal ou do processo penal ou do direito administrativo ou dos fatos e atos administrativos ou da lei de licitação. Tudo isso é fundamental porque é isso que a prova vai te perguntar. Mas sabe para quem a prova está perguntando? Para um indivíduo que precisa estar com isso na cabeça e com a cabeça boa e saudável. Não adianta você entupir sua cabeça de conteúdo se você está danificado, está mastigado, está maltratado, está ferido na sua mente. Isso vai fazer com que você não memorize e no dia da prova você não vai alcançar o resultado que você precisa. Eu acabei de falar desse slide, que é a história do Abraham Lincoln. Eu vou pular para a gente ganhar tempo.
Começou algumas ações, tá, senhores? Agora a gente vai brincar um pouquinho no campo de montar nossa estrutura. Vamos começar os gastos, tá? Se prepare para comprar uma cartolina ou um quadro que enquanto você escova seus dentes, diariamente você irá contemplar esse quadro. Eu não botei a palavra contemplar à toa, não é para olhar para ele de cara feia não, tá? É para olhar para ele com amor. É para você olhar para esse quadro e falar, meu amigo, eu preciso administrar você da melhor forma possível. E eu quero que nesse quadro você escreva o que eu chamo de MM, mas aqui no nosso slide está escrito porque quero e porque devo. MM porque é meus motivos e meus medos. Por que você quer passar nessa prova? Por que você quer? E por favor, não me fala que é só por causa do salário, não. Porque se você comprar e vender banana, talvez você ganhe mais dinheiro do que no concurso que você está estudando. Se você virar uma pessoa de hortifruti, você ganha mais dinheiro do que você está fazendo no concurso. O concurso tem que fazer mais sentido do que isso. Porque se for só por dinheiro, durante o processo de estudar, provavelmente se vier uma outra proposta que também envolva dinheiro, ela vai balançar você. Dinheiro não pode ser o único balizador das nossas ações. Não pode ser. Então, vamos lá. Por que quero? Estabilidade. Para realizar meus sonhos, para ter mais tempo, para viajar, para abrir o campo de ter um filho com a minha esposa. Agora, muito mais importante do que o porquê quero é o porquê devo. Quais são os seus medos? Eu vou falar os meus para você entender. Eu tenho muito medo de não ter estrutura financeira para sustentar, por exemplo, a faculdade dos meus filhos. Eu tenho um filho que vai para a faculdade no ano que vem. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo de acontecer um problema de saúde com a minha mãe, que já é uma senhora, e eu não poder proporcionar o melhor tratamento de saúde dela. Eu tenho esse medo. Peço a Deus todo dia que Ele me proporcione condições financeiras de viver isso. Tem coisas que o dinheiro pode pagar. Conforto, melhores hospitais. Eu tenho medo. Eu tenho esse medo. Eu tenho medo, por exemplo, de no aniversário de 15 anos da minha filha, ela me pedir uma festa legal e eu não ter esse dinheiro. Esses são os meus medos. Quais são os seus medos? Você precisa olhar esse quadro todo dia, contemplar ele, olhar o porquê quero, quais são os motivos que me fazem ser tão aguerrido ao ponto de eu não desistir em nenhum dia. E principalmente, por que que eu preciso? Ah, porque se a gente não fizer porque quer, a gente faz porque precisa. Faça esse quadro, coloque na parede perto de onde você escova o dente. Esse é um quadro que pertence àquele momento matinal. Eu particularmente tenho 4 comportamentos na minha manhã. Meu momento com Cristo, meu alongamento físico, um momento de mentalizar meu dia e externalizar para um papel. Eu acho que aqui, ó, no meio disso aqui. Meu momento com Cristo, prioridade total. Aqui no alongamento eu já ia contemplar esse quadro. Eu ia me alongar olhando para ele. Faça isso. É claro que o slide acima é um exemplo. Você vai descrever nesse formato o que faz sentido para você. Afinal, por que você quer? Por que você deve? Faça com calma. Não deixe faltar nada. Esse será seu novo bom dia. Olhar para ele e lembrar que precisa ser excelente diariamente para a sua aprovação acontecer. Prepare-se para gastar. Senhores, vamos perder uma pratinha, tá? Você não está achando que vai ter um resultado do nível de uma aprovação em um concurso público sem gastos, né? Você necessita de um espaço físico para estudar. Você precisa ter o máximo de ferramentas possíveis que ajudem a ganhar tempo nessa hora, no sentido de ser produtivo, em detrimento do tempo de estudo. Vamos à lista? Senhores, vou virar para olhar aqui para vocês rapidinho. A gente acabou de falar de neuroplasticidade e novas experiências. Novas experiências são novos ambientes.
Já falamos de unidade de linguagem, já falamos de presente, passado e futuro, tempo mental, tempo de ação, tudo isso tá. Isso está gerando um ciclo de neuroplasticidade, diversas experiências que vão ficar ali num campo de absorção e aprendizado do seu cérebro. Você precisa de um novo ambiente. Um ambiente com cara da sua aprovação, velho. Um ambiente brabo, bonito, com a tua cara, com as coisas que tu gosta. Teu caderno, tua mesa, tua cadeira, teu notebook, teus quadros, tuas cartolinas. Na minha casa eu cago a parede de cartolina. Minha mulher já brigou porque é durex pra tudo que é lado. Já comprei quadro, já comprei outro quadro. Tem quadro pequeno, tem quadro grande, tem quadro meia boca, tem quadro tudo que é tamanho. Faça o seu ambiente. Notebook, impressora, papel, caderno, canetas multicor, espaço, mesa, cara, cadeira. Se preocupa com a cadeira. Prateleira, espaço para arquivos, uma boa internet. Você vai viver novas experiências ali. Na verdade, você vai passar um bom tempo ali. Se preocupe com isso. Vamos lá? Olha aí o que eu fiz aqui. Eu fiz um ambiente aqui, né? Simulando que a pessoa que está se preparando para a prova do bombeiro. Eu tenho alguns mentorados para bombeiro. Aí olha lá o que eu botei. Botei um quadro ali, porque quero, porque devo. O quadro de itens de revisão da semana, quantos simulados eu fiz, o símbolo do bombeiro, a mentoria do Até Passar, que eu sei que tu vai ser um mentorado até passar, e você vai estar com nossa foto aqui para você lembrar que você precisa ser regular naquilo que a gente te orientar. É isso aí, meu irmão. Esse é o teu espaço. Tu vai sentar aqui e vai falar bem-vindo. Tem um momento do filme dos Vingadores que o Homem de Ferro senta ali para falar com aquele computador, aquele passamão imaginário, e ele fala, olá, baby, cheguei e tal. Não tem esse pedaço? Ele circula na internet. Usam ele para vídeos motivacionais. É exatamente isso. Você vai chegar nesse ambiente e vai falar, bom dia, grande amigo. Olha para o símbolo da empresa que você... Da empresa... do concurso que você quer fazer. Olha aqui o bombeiro grandão aqui, 144 vagas, uma é minha. Escreve isso na sua frente, olha para isso, mentaliza isso. Pertence ao processo do seu resultado. Olha o pertencerei grandão ali em cima, bruto. Quando você estiver andando em direção ao seu espaço, vai estar escrito lá, pertencerei. Uma vaga é minha, meu irmão. Eu sei que mesmo apertado dá para se organizar e ter algum desses itens, se possível todos. Lembre-se, esses passos pertencem a um formato de se relacionar com essa nova etapa. Gera estímulo, gera ânimo. Seu time vai entender que você está falando sério. Você vai entender que você está falando sério. Precisamos nos relacionar com o resultado. Para sair não precisamos de um bom banho e roupas limpas? Para uma nova trajetória você vai precisar muito de empenho também. Quem já foi militar já ouviu. Seu peso, seu conforto. Esse é uma narrativa, né, dentro do ambiente militar que fala isso. Meu irmão, quanto mais pesado for sua mochila, mais conforto tu vai ter na tua jornada, né? Se assar tem meia, se assar a virilha tem pomada, se der frieira no pé molhado de lama tem meia, se tiver muito frio tem cobertor, tem casaco. Seu peso, seu conforto. Quanto maior for pesada a sua mochila, mais estrutura para suportar a trajetória você vai ter. E na vida do concurso público é a mesma coisa. Vamos para cima, só a vitória interessa. Senhores, terminamos aqui o módulo 2 do motorista concurseiro. Nós vamos agora para o módulo 3, onde nós vamos direto, sem conversa, ao método. Agora nós vamos falar de ação de estudo, de cronograma, de organização de conteúdo, de execução em formato. Convido vocês a refletirem sobre o módulo 2, executarem as orientações que nós demos, o módulo 1, fazer um balanço de tudo isso, porque eu sei que isso mudou sua vida. Eu sei que tem conversas para acontecer com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Faça o que tem que ser feito. Eu te espero no módulo 3. E aí, pessoal? Como está o coração de vocês depois de uma aula com peso 2, como foi gestão do tempo, e essa sequência com unidade de linguagem? Fiquei em silêncio de propósito para você refletir um pouquinho. Tá pesado, né? É um curso pesado, é um curso que vai fazer você refletir, vai trazer para você um nível de construção do que você precisa
num formato incrível. Tenho certeza que essa aula gratuita por si só já traz um conteúdo enriquecedor ao extremo para cada um que levar ele a sério. Tudo bem? A palavra de hoje, chave, é completa. Estou aguardando você na aula 3. Aproveite, chame a gente no privado, chame a gente nas mensagens para que você tenha acesso ao material. Se não chamar, eu não entrego. Tá bom, pessoal? Estamos fazendo um trabalho muito honesto, muito verdadeiro. Preciso desse feedback, preciso desse engajamento para que isso faça sentido. Chame a gente para pegar seu material, mande mensagem abaixo que eu entrego o material. Pegue a palavra-chave, vai importar na aula 3. Encontro você na aula 3 e encontro você também no domingo, onde a gente vai fazer a live que vai fazer as grandes ofertas do nosso material. Tá bom, pessoal? Aula 2 já foi, aula 1 também. Muito obrigado por você ainda estar conosco e não pare, tem mais para você. A aula 3 começa amanhã. Um abraço!